Saravá a todos, estamos aqui nas dependências do Templo Luz do Caminho para mais um vídeo. Solicito a todos que se inscrevam no nosso canal no YouTube, compartilhem, deem o seu like, por isso faz o que esse conhecimento, que essas mensagens se reproduzam no nosso meio umbandístico, trazendo informação e um pouco da nossa visão sobre a Umbanda. Então, se você gostou, compartilhe e faça isso. E pode mandar também perguntas, sugestões de temas que queiram. Hoje eu vou falar sobre a mão de Vume e a mão de Lefé, que muitos irmãos me perguntaram através das redes sociais o que significa justamente isso. Para começo de conversa, eu diria para vocês que eles são rituais de extrema importância executados também na Umbanda. Visando o quê? Objetivando o quê? A libertação dos médios que tiveram problemas, por exemplo, com a morte do pai ou mãe de santo, babalaô, sacerdote, dirigente, né? E tem que o quê? Ter o desligamento do terreiro em que frequentava. Então nós vamos ver que esses rituais são de profunda relevância. E todo sacerdote, todo dirigente, todo mestre, por assim dizer, de iniciação, de fato e de direito, deve ter o conhecimento para tirar a mão de Vume e a mão de Lefé. A mão de Vume significa o pai de santo desencarnado. E a mão de Lefé significa o quê? Tirar as vibrações do sacerdote ainda encarnado, ou seja, é o filho que sai do terreiro e o terreiro e o sacerdote, toda a instituição continuam. O filho só vai frequentar outro terreiro. Então são situações diferentes. Uma é oriunda da morte, do desencarne do pai de santo, da mãe de santo, do sacerdote, do dirigente, e o outro é o desligamento do filho por uma incompatibilidade com aquele terreiro. Quando um médium frequenta um terreiro de Umbanda e por infelicidade o pai de terreiro falece, há vários rituais a serem executados. E um deles é justamente esse, a mão de Vume, que retira as vibrações, retira tudo aquilo que o seu iniciador, o seu sacerdote colocou e faz o que? Transfere toda essa carga, todo esse conhecimento, toda essa força vibratória para o futuro sacerdote que vai assumir aquele terreiro onde o pai de terreiro faleceu. Por outro lado, se o médium, uma outra questão agora, se o médium tem problemas com o terreiro ou o responsável com o terreiro ou com o responsável, o que ocorre? O médium, ele terá que fazer o ritual daí consagrado como mão de Lefé, que é retirar as vibrações, as ligações, as injunções kármicas, os escudamentos que aquele pai de terreiro colocou ao iniciar aquele filho que agora está para sair do terreiro, tomar outro rumo, outro caminho, quiçá vai frequentar outro terreiro também. Resumindo, é um ritual profundo de libertação, ou seja, né? E todo médium de fato e de direito deve o quê? Agilizar esse processo o mais rápido possível
para que as energias que o acompanhem fluam, tomam sentido e direção de uma forma equilibrada e harmônica, e que isso produza uma ação benéfica na sua nova vida, na sua nova jornada. Há casos, aqui vou citar um caso específico, e há aqueles casos em onde o terreiro, que quando ocorre a morte do chefe de terreiro ou do pai, mas não há continuidade, a casa fecha também. E aí o que acontece? Muitos médiuns não vão para outros terreiros por opção própria, né? Mas também resolvem interromper as suas atividades mediúnicas sem nenhum preparo. Mais ainda, sem sequer perguntar para as suas entidades que o assistiam se essa é a melhor opção para o momento. Então o médium tem que estar cônscio disso, das implicações sérias das suas atitudes, naquilo que ele quer no seu caminho. Mas o que mais se faz atualmente, e mais corriqueiro, por assim dizer, é o ritual da mão de Lefé, que é a retirada da coroa do médium, as consagrações, as proteções, tudo de acordo, como eu falei, com as injunções kármicas e individuais, para que esse médium possa seguir o seu caminho de uma forma harmônica e equilibrada. Porém, aqui eu faço uma parada e digo que, porém, infelizmente, não é o que ocorre. Pois muitos sacerdotes ficam o quê? Ressentidos, magoados com a decisão do médium de sair do terreiro. Por quê? Porque se acham donos de tais médiuns. E que, no fato consumado de suas saídas, esses sacerdotes passam a cometer os maiores disparates, que vão desde a ameaças, e isso é real, infelizmente existe e é grave, até rogar pragas e fazer magias de baixo escalão. Meus amigos, tem isso tudo, infelizmente, na nossa Umbanda. Alguns com o ego doentio, fazem até mau uso da lei de Pemba. Mau uso da lei de Pemba, evocando egrégoras dissonantes para aplacar o quê? A sua inconformidade com tal situação. Então, quando isso ocorre, era porque naquele terreiro, naquele local, todo o sistema, todo o corpo estava contaminado há muito tempo pelo astral inferior, porque isso não é uma atitude de um sacerdote, que se diz sacerdote. E digo mais então, ainda bem que o tal médium foi alertado pela Aruanda, através dos seus guias e protetores, de sair daquele terreiro em determinado momento. Porque foi alertado pela Aruanda, pelos seus guias. Contudo, eu vou dizer uma coisa para vocês. Muitas vezes o corolário deste médium que saiu não termina por aí. Não termina por aí, infelizmente. Ele irá o quê? Encontrar outros desafios, como, por exemplo, ser aceito em outra casa de fundamentos. E muitas vezes ele esbarra em quê? Esbarra no corporativismo. Isso mesmo, corporativismo. É o que vocês ouviram. Ou seja, alguns sacerdotes vetam a sua entrada alegando que não querem se indispor com seu antigo iniciador, ou seja, o seu antigo sacerdote, Babalaô, pai de santo. Por quê? Pasmem, porque são amigos. E daí não querem se indispor. Vejam,
todos nós, indistintamente sacerdotes, temos o livre-arbítrio de quem queremos na nossa corrente da nossa casa. Ou seja, ao avaliar com critério e zelo, podem surgir alguns motivos para não admitir alguém. Isso existe, e pode, e é válido. Mas por amizade e apreço a outro sacerdote, é inaceitável. Pois aquele que pleiteia o seu ingresso, ou seja, aquele filho que quer começar uma nova jornada, ele não pode se tornar um pária, sem esmo ou direção ou sentido. Puxa vida! Ou seja, para ser claro, esta atitude sacerdotal é de uma pobreza espiritual incomensurável, meus amigos e meus irmãos e sacerdotes que estão me ouvindo agora nesse momento, estão vendo esse vídeo. Contudo, muitos há de me perguntar como esse processo todo é realizado no nosso templo. Bem, no nosso templo, quando um médium é desligado da nossa casa, é feito realmente o ritual de lefé. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Na nossa casa, quem é o iniciador, responsável, aquele que põe a mão na cabeça dos iniciados e nos médios, é a entidade mentora da casa. Eu, como sacerdote, sou auxiliar nesse processo. Ele que é o responsável direto, a entidade. E essa é a nossa diferença, por assim dizer, de muitas outras casas de cunho iniciático ou esotérico como a nossa. A nossa, quem inicia, quem coloca a mão, quem se responsabiliza pelo axé na coroa do médium é a entidade mentora. Então esse processo é feito quando a saída do médium de uma forma completamente harmônica, elevada por esta entidade, por esse mentor da casa, que vai o quê? Que vai propiciar uma acomodação dessas energias, dessas iniciações, dessas consagrações, dessas proteções a esse médium que está saindo. E ele será protegido até em 7 anos após a sua saída do terreiro. Mas isso de maneira nenhuma vai conflitar com a nova opção dele em outra casa. Essas energias não vão conflitar. E por que eu digo isso com tanta segurança? Ora, porque se é feito por uma entidade de direito e de fato, como é o mentor da nossa casa, e não por ele ser o mentor, pode ser o mentor de outra casa, de outra casa, de outra casa, ou seja, há responsabilidade direta disso. Esse mentor se responsabiliza e coaduna essas energias até que o médium encontre essa nova outra casa, e isso não conflita por quê? Porque a Aruanda é uma só. Não existe várias Aruandas. Existe uma só. E ela se manifesta assim, em vários locais, ou seja, em vários terreiros, tendas e choupanas. Então não há conflito. Não há o perigo de conflito de energias. O médium, harmonicamente, ele pode e deve seguir a sua caminhada com a sua proteção, eu digo até 7 anos após se afastar do nosso terreiro. Então nós vamos ver que essa Aruanda o protege, e o protege em qualquer terreiro que ele vai estar na sua opção. Mas muitos me perguntam então, agora a segunda opção, e quando vem outro médium de outra casa para a nossa casa? Bem, nós também fizemos esse processo, mas é o inverso. Nós auscultamos as suas intenções, bem como os seus motivos e desejos que o fizeram optar para fazer parte do nosso templo. E em paralelo com isso,
nós contatamos o sacerdote do qual o iniciou anteriormente e tomamos informações sobre o seu histórico espiritual e moral desse médium. Ao decidirmos pela sua iniciação, ou seja, melhor dizendo, ao decidirmos pela sua inclusão, ele passa antes por várias fases. E essas fases o que são coordenadas pelos mentores da casa. E essas fases o que elas têm o sentido de avaliar a adaptação desse médium aos fundamentos do nosso templo. E só depois ele será admitido ou não como filho do templo. Vejam bem, é um caminho longo, aonde tanto o médium novo vai conhecendo a casa que ele escolheu, se realmente é essa que ele quer, se ele afiniza vibratoriamente, como também se ele está disposto a seguir os fundamentos dessa casa, ou seja, aceitá-los, não por crença, mas sim por serem aquilo que ele alcança, que ele objetiva na sua jornada, na sua iniciação. Bem, finalizando esse tema, nós vamos notar que eu iniciei falando de mão. A mão de Vume, que é aquele sacerdote quando desencarna, e a mão de Lefé, que é aquele sacerdote que deixa de atuar no médium que sai do terreiro. E eu quero falar então agora para vocês da mão do iniciado. Vou concluir e finalizar esse vídeo com a mão do iniciado. Aonde estão o quê? Impressos os sinais que o atestam como médium da corrente astral de Umbanda. E estou me referindo não só àqueles sinais que são divulgados em livros, mas a outros sinais mais profundos que constam nas suas mãos relativa aos seus compromissos assumidos na Aruanda antes de encarnar. Contudo, eu vou dizer para vocês que, tão quanto importantes são esses sinais, são as atitudes tomadas pelo iniciado referente ao cumprimento de sua tarefa designado nos ditos sinais. Esclareço, porque ao retornar para a Aruanda, não serão as suas palavras que servirão de avaliação perante os senhores do karma, Saravá, a vibração de Pai Xangô, mas sim o que? Os novos sinais impressos de suas ações nas suas mãos, que comprovarão o cumprimento satisfatório ou não de sua jornada enquanto encarnado na Terra. Que a paz e a harmonia que irradia da Aruanda, pátria da Umbanda, fique com todos. Luz no caminho e paz no coração. Saravá.